Então, depois de uma página dessa, usufruindo de toda essa energia, toda essa vibração, e ao chegar na casa de Francisco já começamos a receber, não é isso? Vamos então elevar os nossos pensamentos para fazer a nossa prece inicial. Dizendo então: amado e querido Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo, em nome dessa inteligência suprema, causa única de todas as coisas, que é o nosso Pai Celestial. Nós, encarnados e desencarnados, aqui presente em tua casa, a casa de Francisco de Assis, esse farol de luz do município de Saquarema, queremos agradecer por mais esta oportunidade que estamos recebendo de poder estudar um pouco mais dessa doutrina que nos conforta, que nos consola e que nos dá a condição de entender o porquê estamos aqui reencarnados no planeta de provas e expiação. Queremos nesse instante também agradecer a nossa Mãe Santíssima, que com seu manto de luz todos os dias nos ampara e protege. Agradecer ao mentor espiritual Francisco de Assis, lembrando de que quando esteve aqui encarnado entre nós, foi um exemplo de amor ao próximo, de fraternidade e de caridade. Não podemos deixar de agradecer também a todos esses benfeitores e trabalhadores da Casa de Francisco, que já desde cedo estão preparando todo esse ambiente, para que possamos estar recebendo toda essa energia, toda essa vibração, que vai ser também transportada para o nosso palestrante da noite, nosso querido irmão Paulo Almeida, e que ele possa, através do seu verbo, estar passando tudo aquilo que com certeza todos nós precisamos ouvir nesta noite. Assim, pedimos autorização à direção moral e espiritual da Casa de Francisco de Assis, para que possamos dar início aos nossos estudos da noite e falando como sempre falamos, de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, temos a certeza absoluta que estamos sendo envolvidos nos nossos corações com a presença do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Paulinho, compromisso espírita, né? Olá, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, o gentil convite que vocês me fizeram. Vocês têm muita paciência comigo, sempre me confortam aqui para que eu possa aprender cada vez mais. Então, que Jesus possa mais uma vez nos conduzir, que as reflexões dessa noite possam ter algum conteúdo que nos toque de alguma maneira, que nos desperte. É muito interessante porque em cada reunião espírita, em cada livro que a gente lê, cada texto, sempre tem alguma coisa que mexe no nosso interior, uma palavrinha, uma frase, a cada um aquele chamado necessário, de acordo com as suas necessidades. E hoje eu trouxe para vocês o tema compromisso espírita. Então, alguém há de perguntar, por que não compromisso cristão? Tá? Por que compromisso espírita? Por uma razão simples. Porque o Cristo, muitas religiões seguem o Cristo. Mas nem todas têm a pedra fundamental que nós temos, que é a reencarnação. Nós sabemos que a Maria, minha netinha querida, minha filha amada. Tudo bem, Maria? Vou para que saudade.
Então, nós temos como base da nossa doutrina a reencarnação. Daí, então, se falar compromisso espírita, porque o espírita tem-se a pedra fundamental da reencarnação como base principal da doutrina codificada por Kardec. Né? Então, o compromisso espírita, ele assim nos obriga, vamos dizer, ao entendimento do significado efetivo de ser espírita. Né? E a gente começa a perceber as razões da nossa estada em qualquer estabelecimento religioso. Né? Por que nós nos vinculamos a uma determinada religião? É por hábito, né? Naquele dia, naquela hora, lá estamos nós, assistindo a ritualística, ouvindo alguma coisa, ou não ouvindo necessariamente, né? E às vezes o corpo está presente, mas a mente ficou na rua. Né? Então, nós precisamos nos questionar acerca disso. Né? E a gente lembra da expressão, né? Saber é conhecer. Né? Quem passa aqui na rua nesse momento, olha para cá, olha para cá, e sabe que aqui existe uma casa espírita. Eu sei que aqui tem uma casa espírita. Mas essa pessoa conhece esses fundamentos, conhece o que é a doutrina espírita, a prática espírita. Será que ele imagina que a gente aqui tem um bode morto na sala, com um algidar cheio de farofa amarela? Será que eles pensam que nós abrimos o livro para estudar? Será que eles pensam que aqui tem uma reunião de espíritos fazendo uma algazarra? As pessoas não conhecem, não sabem. Eles sabem da existência da casa espírita, mas não conhecem a prática espírita. Né? E muitos de nós também aqui estamos, e muitos de nós sabem que aqui é uma casa espírita também. Outra palestra, deve haver frutificado, recebe paz, mas não aprofunda esse nível de conhecimento acerca dessa questão principal que é a nossa estada nesse planeta, vivenciando essa vida aqui encarnados. Né? Então, a gente começa pensando nessa condição de saber e conhecer a doutrina espírita. Agora, nós temos que saber e conhecer a doutrina espírita e também pensar numa outra condição que é muito interessante, que é a nossa intenção e o gesto que a gente desenvolve em função da nossa intenção. Intenção e gesto são situações diferentes. Né? Um exemplo maior que eu vejo, para você falar para vocês sobre intenção e gesto, eu gosto de sentar na figura de Pôncio Pilatos. Né? A pessoa fala que ele cometeu lá a omissão. Né? Mas é um exemplo bem característico, porquanto nós sabemos que Jesus não incomodava os romanos, absolutamente. Jesus incomodava os líderes religiosos dos judeus, né? Os romanos. Não tinha nada com isso. Tanto que Pilatos ele reconhece que Jesus não ofertava muito perigo para Roma, não atrapalhava aquela política que ele tinha lá com os romanos. E, de certo modo, ele entendeu a natureza de Jesus. E não quis atribuir uma pena, alguma coisa. Na verdade, a intenção dele era até que Jesus fosse libertado. Essa era a intenção de Pilatos. Então, ele manda Jesus para Herodes. Só vez também percebe que não existia nenhum irmão que devolve novamente para Pilatos, que, para não contrariar os interesses políticos, né, locais, que Roma vivia ali recolhendo os impostos, né, usufruindo dos benefícios da dominação naquela área e permitir, então, os sacerdotes praticassem realmente as suas práticas, tivessem as suas atitudes, porque elas efetivamente não incomodavam o Império Romano. E ele entende que Jesus não oferecer esse perigo, era uma pessoa boa, ele entendeu que Jesus era uma pessoa boa. Né? Tanto que ele fala, esse homem é bom, porque
terminar, ele exorta o povo a reconhecer essa condição de Jesus e assim libertá-lo, né? Mas não deu certo. E aí que está a intenção dele, era a de libertar Jesus, porque reconhecer que havia um homem bom e justo. Mas qual foi o gesto? O gesto foi se omitir. O gesto foi de permitir que Jesus padecesse e viesse a ser crucificado. Então, a nossa intenção é uma coisa. O gesto que nós adotamos, muitas vezes, ele difere da nossa intenção. Então, qual é a nossa intenção aqui na casa espírita? É efetivamente uma condição social, é um hábito, né? Porque existe que desenvolve também esse hábito. Um grande perigo de tudo isso é que quando desenvolvemos um tipo de hábito, ele nos aprisiona na lascivão. E nós ficamos assim, meio anestesiados, cumprindo aquela coisa de uma maneira até ritualística, né? Mas sem aprofundar o que seria necessário do ponto de vista intelectual e filosófico, né? Então, a gente vem para cá e nos deparamos também com um outro dizer de Jesus, que também é muito interessante. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir, que são coisas diferentes. Eu estou olhando aqui para vocês nesse momento, claro, não estou fixando olhar em cada um de vocês como é possível, mas eu vejo que é com gosto. Né? Então, eu estou olhando, mas eu estou vendo o que cada um de vocês pensa, eu estou vendo o que vocês vieram buscar aqui. Não, né? Quando eu me lembro da época escolar, eu confesso para vocês que eu fui colador emérito, né? Assediando colando muitas vezes. Não tenho vergonha de confessar isso, né? Eu era bem jovem. Né? Então eu estava lá, o professor falava as coisas lá, eu estava lá com aquela cara de paisagem olhando para frente, mas a cabeça estava em outra condição. Né? Então, eu estava vendo, mas não estava compreendendo, porque a gente pode assumir essa atitude assim, que ninguém conhece o nosso interior, não sabe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Então, ficava com aquela cara de paisagem lá, não nada. E também a mesma coisa, né? Escutar e ouvir. São coisas completamente diferentes. Embora a etimologia da palavra nos conduza ao entendimento de que são coisas assim, muito, muito unidas, mas não são. Né? Eu escuto barulho lá, né? Mas não estou ouvindo o que causou aquele barulho e qual a consequência. Eu posso estar aqui na sala de aula, vamos voltar para a sala de aula, escutando o professor falar, mas não estou ouvindo, porque eu não estou aprendendo, não estou mergulhando em todas aquelas coisas que ele está ali falando. E a gente vai para os tempos religiosos, do mesmo modo, né, como o ritual de estar ali naquela hora do horário, e ficamos ali escutando, mas não ouvimos o sentido das coisas. Jesus falava isso. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque escutar, todos escutavam o que ele falava, mas poucos verdadeiramente ouviram. Né? Nós temos, por exemplo, a questão de os olhos de ver, por exemplo, no cotidiano das nossas vidas, né? A gente passa pelas ruas, né? Vários aspectos de miséria humana se apresentam diante de nós, né? Aquela pessoa que está ali com a mão estendida, frio, necessitada de comida, de alimento, comida de é uma coisa, comida, carinho, cobertor para casar seu filho. Mas a gente não está vendo com os olhos realmente a necessidade que aquilo se afigura para nós como um acontecimento normal da nossa vida cotidiana, porque de tanta gente vê esses acontecimentos, acabamos banalizando essas atitudes das pessoas e entendemos como uma coisa absolutamente normal. Já notamos muitas vezes um entendimento muito pior. Quer dizer, alguém vai te ajudar, mas não fazemos a nossa parte. Né? Então a gente tem toda essa questão de, primeiro, né, de entender, né,
compreender o significado da doutrina espírita, entender qual é a nossa intenção, qual o gesto que nós adotamos em relação a ela, né? E dentro da casa, entender realmente o que nós conseguimos ver com os olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir o que Jesus falava. Né? Aqui mais adiante tem um texto que fala do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo significa exatamente o período da nossa vida corpórea, né? A gente está no bercinho, né? Vai vivendo, vai ficando adulto, então um dia a gente está lá dentro do caixão, indo para o nosso mini latifúndio, o minifúndio, né? De 7 palmos lá, então é o tempo que a gente habitou aqui, do berço ao túmulo. Agora, isso significa o quê? Que a gente veio aqui na vida, né, para sermos amamentados, mimados, cuidados pelos nossos pais, arrumar um emprego, trabalhar, se casar e depois ir embora. Sim, seria um aspecto normal da vida de cada um de nós e que somos cumpridores das nossas obrigações sociais diante do modo como o mundo nos vê vivenciando, né? Então, mas é isso que é importante. Agora, do berço ao túmulo não teria o significado de nós procurarmos aprimorar a nossa questão espiritual, intelectual, nos tornando pessoas melhores, boas, meias, gentis, amáveis, caridosas, solidárias, fraternas, com pensamento voltado para a coletividade, que realmente é isso que nos importa, né? O objetivo de nós nos emanciparmos moralmente é exatamente que a gente possa crescer como ser individual em prol da coletividade, ou seja, que nós possamos nos tornar pessoas melhores em prol de todos, né? Porque se cada um de nós se tornar uma pessoa melhor em prol de todos, nós vamos viver de uma maneira harmônica, em paz, nos amando, nos respeitando, assim como Jesus nos falava. Então, a gente voltando na intenção, né? Como eu falei lá da intenção do gesto, né? A intenção para o espírita, ela é fundamental, porque é ela que realmente preside os rumos da nossa evolução, né? Porque o gesto é uma consequência, mas a intenção é o profundo de cada um de nós, né? Nós podemos ter um gesto de alguém aparentemente bom, caridoso e tal, mas a nossa intenção é que é determinante para o aproveitamento daquele nosso gesto. Né? Então, se eu estou ajudando alguém verdadeiramente, com a intenção realmente de ajudar, é um gesto bom que propicia que eu me torne uma pessoa melhor e siga na senda da evolução. Agora, se eu estou fingindo, estou ajudando uma pessoa, o gesto é de ajuda, efetivamente, qualquer um que perceba isso, vai ver que ali tem uma pessoa que está ajudando o outro. Mas a nossa intenção lá dentro, né? Que essa é a determinante, né? A nossa intenção é que está no nosso âmago, né? É quem nós somos de fato. Né? E qual é a nossa intenção? Né? E qual é a nossa intenção quando enveredamos pelo caminho da série espírita? Nossos passos nos conduziram a estar, por exemplo, aqui hoje. Eu estou aqui, aborrecendo vocês, falando, e vocês aqui, frequentando a casa espírita, ouvindo, na expectativa de receber um passe, receber uma boa frutificada. Importante, com certeza, mas é esse o âmago da questão. Né? A nossa intenção em relação à doutrina espírita, ela é limitativa a isso, né? Isso satisfaz. Né? É isso que Jesus nos demonstrou pela sua exemplificação, pelas suas lições. Longe disso aqui sendo sermão para alguém, ou puxar a orelha de alguém, esqueçam isso, cada um de nós tem um caminho, tem um nível de entendimento, como se diz assim, cada um sabe de si. E é verdade. O âmago lá, você conhece, sabe? Você está pensando, o que você compreende. Porque esse compromisso espírita, baseado nesses critérios, ele é um compromisso forte. Né? A doutrina espírita exige de nós um comportamento firme, coeso. Não vamos
confundir aqui isso com um sistema de escravidão intelectual, que não é o caso. Né? Nós havemos de nos lembrar que nós estamos aqui voluntariamente, né? Quem não deixar de vir aqui não vai ser excomungado, não vai ser levado para o inferno, nada disso. É uma opção de cada um. Então nós estamos aqui voluntariamente, eu, o Ricardo, os trabalhadores dessa casa, somos voluntários. Né? A gente não recebe salário, nós ganhamos bônus horas, coisa e tal, mas como o déficit é muito grande, pode ser que abata muito pouco. Né? Então, a gente está aqui voluntariamente, não temos hierarquia, eu não sou pastor, eu não sou padre, sou uma pessoa mais cara de pau, né? Que chegou aqui e está falando para vocês alguma coisa. Vir aqui e falar é para qualquer um de vocês. É só chegar, Ricardo, olha só, eu tinha vontade de fazer o que você explica. Eu posso ir lá falar alguma coisa? Obrigado. Qual o tema que você vai falar? O que você escolher? Não, vamos lá, na média. Você vem aqui e fala. Não temos dízimo, né? A casa vive de contribuições, né? Quem pode dar, dá, quem não pode não dá, quem não pode dar, recebe, e vai por aí fora, porque isso é o princípio da vida fraterna, hein? As pessoas comungam pelo interesse comum, né? Que todos possam entender. Mas esse compromisso, quando a gente assume, né? É óbvio que nós gostaríamos que todos trabalhassem na doutrina espírita, que todos viessem para cá ajudar, né? Porque todo trabalho na doutrina espírita, todo compromisso espírita vinculado à atividade da casa, ele é importante. A gente não vai achar que o presidente da casa é mais importante que alguém que vai no chão da casa. Não. Do plano espiritual, do ponto de vista espiritual, os trabalhos são absolutamente iguais. Sabe por quê? Porque eles são ditados pela nossa intenção. Se eu estou aqui falando com vocês que a intenção de aparecer, de ser um cara que vai lá, que falou, e tal, furadíssimo. Vocês podem até aproveitar alguma coisa do que eu diga, mas para mim, ó, rabo, não adianta de nada. Então, aquele que vem de boa vontade, que tem a intenção de colaborar, de ajudar, com a varrendo a colchão da casa, ele tem um mérito maior, às vezes, do que o presidente da casa. Né? E que só ser presidente, não, eu sou prático, claro. Você não é o presidente. Na verdade, nós somos três. É um triunvirato. Beleza. Então, e às vezes a pessoa quer essa coisa por verdade. Então, o trabalho, o compromisso espírita, o mérito, né, as coisas que advêm, né, de positivas para nós estão vinculadas a esse mérito que a gente tem de estar aqui de boa vontade, coração aberto, sendo um efetivo colaborador da casa. Né? Agora, não só trabalhar, claro. A gente trabalha, se dedica, vem aqui, né? Eu, por exemplo, trabalho, esse ano diminuí, mas eu trabalho normalmente 3 dias por semana na casa espírita. Ano passado eram 4. Fora, por exemplo, quando venho fazer exposição. Hoje, sexta-feira, por exemplo, não seria meu dia de trabalho na casa espírita. Então já é o 4º dia da semana. Se fosse ano passado, seria o 5º dia. Já teve semanas que eu todo dia está fazendo uma atividade espírita. Mas eu gosto. Eu gosto disso. Eu faço por fazer. Né? Esse trabalho. Não é nenhuma imposição. Não me sinto assim compelido, impulsionado, à força para fazer, não. Eu tenho a intenção efetiva de ser merecedor de alguma evolução. Porque essa evolução se dá pelas minhas atitudes, trabalhando. E não só trabalhando, complementando o que eu comecei a falar ainda há pouco, mas também estudando. Né? Porque são duas coisas indissociáveis. Né? Trabalhar e estudar. A necessidade de estudar é que a gente possa compreender exatamente a importância de tudo isso. Né? E a gente percebe que nesse ponto também a doutrina é rica. Né? Nós temos a codificação espírita. Né? Kardec compilou e lançou. Não é da autoria dele, a gente sempre ressalta isso, né? Na verdade, não é da autoria de Kardec. O mérito dele foi a formulação das perguntas e a compilação que ele fez. Né? As respostas foram ditadas por espíritos sem identificação para que eles não pontuassem algum deles, né? Porque nós temos a tendência a idolatrar alguma coisa, idolatrar alguém, fazer daquela pessoa o nosso
nosso ícone, né, o nosso norte. Né? Então, a doutrina espírita foi verificada com base em informações de um sem número de espíritos que efetivamente não se identificaram. E ela traz esses fundamentos, né, nós sabemos que são 5 livros básicos, que é o chamado Pentateuco. Eles trazem para nós uma riqueza de detalhes que, se nós efetivamente compreendermos, a gente vai nesse caminho evolutivo, né, vamos nos aperfeiçoando moralmente. Né? Alguns livros, por exemplo, são tipo assim, acabou de ler, volta e começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, são espíritos, né, básicos. Né? Quem tem interesse na mediunidade, tem mediunidade para trabalhar o livro dos médicos, Céu e Inferno, a Gênesis, que é um livro maravilhoso, mas que só deve ser lido depois que você tiver enfrentado esses outros livros. Né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, eu entendo que são livros que você vai lendo, vai pegar o livro, não lê de cabo rápido. Leia, e depois, quando chegar no final dele, você vai embora. Quem faz o culto do Evangelho lá, por exemplo, sabe disso. Eu faço o culto do Evangelho lá, então a gente tem lá o Fonte Viva e nós fazemos a leitura de uma página de harmonização, o Fonte Viva está até já, o cachorrinho pegou, rasgou a capa, mas está lá, a gente pega ali a página de harmonização e depois a Cris, a minha esposa, ela lê uma página do livro, atualmente não é do livro dos médios. A gente lê antigamente o livro dos Espíritos e depois eu faço a leitura do Evangelho. O Evangelho vai até o final. Aí acaba, volta lá. Então, toda terça-feira, que é o horário, às 7 horas, 6h30, 7 horas, que é o horário que nós fazemos em casa, o grupo do Evangelho do Lar, nós estamos ali estudando as questões do Evangelho. E aí acontece aquele fenômeno que vocês todos já devem ter ouvido falar ou vivenciaram, que a gente de repente, isso estava aqui, já deu 500 vezes o Evangelho, só agora percebeu aquilo ali. Por quê? Nós fomos desatentos quando lemos antes e não compreendemos naquele momento, ou a soma dos nossos conhecimentos foi ampliando a nossa mente e nós conseguimos entender de uma maneira diferente aquilo que nós já havíamos lido e não entendido na profundidade. Que é o que acontece normalmente. Então, não necessariamente está amarrado. Lê 1 ou 2 páginas e vai aprofundando. Mas não só a codificação. Né? Existem outras obras que nós precisamos ler para poder entender efetivamente a grandeza da doutrina espírita como elemento principal da nossa emancipação moral através do cumprimento das diversas questões que nós viemos cumprir aqui na Terra nessa encarnação. Entre o berço, o mundo, essa nossa vida. Eu já passei também, estou mais para o minifúndio do que para o berço, né? Mas é um processo natural de cada um de nós. Mas, por exemplo, quem abraçou a condição da mediunidade, né? Além disso, antes da gente encarnar, no nosso plano reencarnatório, os irmãos encarregados desse processo, eles nos submetem a algumas questões e nos demonstram, olha, você vai para a Terra, você tem isso, e pode ampliar a sua possibilidade evolutiva. Se você aceitar, você tem um compromisso de cumprir. Uma vez aceita a prova, você tem que cumprir. Né? A gente fala muito de determinismo, né? Você veio para determinada a passar por isso. Não é bem assim. O determinismo, de um modo geral, é uma aceitação nossa. Né? Esse determinismo que a gente enfrenta aqui na Terra, na maioria das vezes nós escolhemos. Ninguém chegou e te obrigou a passar por isso. Esse determinismo é vinculado a uma escolha sua para que você possa evoluir. Então, com base nisso, você tem cumprir. Dependendo de como você vai se processar a sua vida aqui na Terra, algumas questões podem ser suavizadas, outras nem tanto.
Mas tudo depende das coisas pretéritas que você precisa corrigir, das coisas que aparecem diante de você como prova de redenção moral que você vai desenvolver ali ou não. Mas o importante é que você perceba que tudo aquilo que acontece para você, que nesse momento parece uma tragédia, uma dor absoluta, e que você esboça o sentimento de se sentir injustiçado, muitas vezes você escolheu cumprir essa condição para aprimorar a sua evolução. Por isso que nós devemos ter resignação. A resignação é o consentimento do coração. O coração consciente de que você possa enfrentar aquela dificuldade sem revolta, sabedor que aquilo é necessário. Porque é uma coisa, às vezes, de difícil compreensão. Para quem não aprofunda o conhecimento na doutrina espírita, é difícil entender por que a gente se é tão caridoso, comparece tanto à casa espírita, é bem solidário, a gente ainda assim a gente continua enfrentando a dor, o sofrimento, aborrecimento. Por quê? A razão exatamente está na reencarnação. Porque essa vida entre o berço e o túmulo que a gente está vivendo agora, essa vida é uma vida física, é um cisco diante das nossas vidas do plano espiritual, que é muito mais importante do que essa vida na Terra, de poucos anos. A gente acha que viver tantos anos. No plano espiritual, isso não é nada. O tempo cósmico é diferente do tempo da Terra. O tempo da Terra, para a gente, uma vida, eu, por exemplo, estou com 76 anos, parece coisa pra caramba. Não é nada do ponto de vista espiritual. Um sistema, uma fagulha. Mas todas essas coisas que eu enfrentei na minha vida, como cada um de vocês enfrentou, é porque é necessário. Então nós precisamos entender isso através do estudo, do trabalho, e valorizar esse compromisso espírita, valorizar esse compromisso que nós assumimos de conquistar. Então a gente tem um compromisso, primeiro, com a família. A família é o ponto em que nós somos colocados, outros são colocados, tudo configurado antes de nós reencarnarmos. Você vai assustar. Luiz, minha filha, lá atrás, papai, você vai ser da conta? Claro, essa criatura, vem como filho, estamos aqui, vivendo bem. Podíamos estar igual cão e gato, mas vivemos bem, graças a Deus. Mas tem cão e gato também, que você aceita, porque você teve diferença no passado e você precisa se ajustar. Ali, então, havia aquela coisa complicada, as pessoas não entendem, todo mundo aqui muito bem, esse cara é o ovelha negra. Não é. É o espírito que precisa se afinar com você e você com ele. É preciso ter esse ajuste. Então, esse compromisso com a família, ele decorre muito disso, porque foram escolhas e aceites que nós fizemos antes de estar aqui encarnados. Temos que ter compromisso com o trabalho, que nos assalaria, temos que ser honestos com quem nos emprega, procurando ter um bom trabalho, responder à altura daquilo que nós recebemos. Se nós recebemos pouco, o outro recebe mais, não devemos ter inveja, porque são necessidades de cada um. Nós temos na vida o que é necessário para a nossa evolução. Nós temos as oportunidades financeiras, materiais, emocionais, afetivas, necessárias à nossa evolução. Tudo que nós temos é merecimento nosso, seja de bom, seja de não tão bom, porque é necessário exatamente que a gente possa superar todas essas dificuldades para evoluirmos. Então nós temos que ter esse compromisso com a vida, compromisso com a sociedade, compromisso social. A gente há de lembrar que o grande objetivo da nossa evolução, da nossa emancipação moral, é exatamente chegar a um ponto de perfeição que nos permita viver em sociedade uns com os outros, sem agressão, sem briga, sem sofrimentos, nos amando, nos respeitando, caminhando juntos na mesma direção. Precisamos ter esse tipo de comprometimento.
compromisso, né, de auxiliar aqueles nossos irmãos menos assistidos, né? Há um equívoco muito grande de alguns que falam assim, fulano está numa situação muito difícil, mas ele está vivenciando a prova da pobreza, isso está fazendo bem para ele, e você não faz não move uma palha para ir lá ajudar, porque acha que ele precisa passar por aquilo para evoluir. Não, não é isso, verdadeiramente não. Se a pessoa está vivendo a prova da pobreza, está numa penúria, numa situação danada, vamos lá ajudar ele. Ajudar, dar um dinheirinho, uma comida, uma roupa, um apoio moral, não significa isentá-lo da prova que ele precisa cumprir. Né? Então, nós precisamos disso. Assim, muito fortalecido dentro de nós, né? Porque são compromissos que realmente a gente assume e que devemos cumpri-los integralmente. Voltando ao compromisso da família, né? Cuidar dos nossos filhos, me perdoa qualquer coisa, tá? Cuidar adequadamente dos nossos filhos, né? Dando a eles instruções, bom exemplo, né? Oportunidades de crescimento, né? Porque é importante. Você não tem filho porque é moda ter filho, né? Tem 3 filhos, olha lá que beleza, tudo solto na rua, nenhum dia de estudo, né? Só morre do gado, joga pedra nos outros. Não. A gente, aquela criança que nós recebemos é um espírito adulto, muitas vezes mais velho até do que a gente, e que veio a dizer, muito, e que está ali naquela condição familiar, exatamente ou para nos ensinar ou para aprender. Mas toda sorte, quando é pequeno, a gente sabe que o espírito, ele vem, a vida é aquela fase de criança, etc. E tal, e na adolescência, mais ou menos na adolescência, é quando o espírito se assume, né? Assume o controle efetivamente da sua vida. E as pessoas falam que se ele for adolescente, se torna um aborrecente. Não, é que naquele momento ele se assumiu. É que aquela natureza dele que se revelou naquele momento. E aí, nesse momento, você tem que cuidar daquele, porque você assumiu esse compromisso de estar ali, educando esse processo, sendo parceiro, amigo, etc. E tal. A gente não está aqui pregando absolutamente uma união exemplar, né? Você nunca tem uma briga com seu filho, nunca tem uma rua, até porque a gente não está nesse patamar ainda. Então é natural que a gente tenha lá um arranca-rabo, tem conta. Minha filha aqui já me deu um monte de esculhambação, mas não tem não. Porque faz parte do processo, né? E saber ouvir, às vezes, uma bronca é legal, porque, às vezes, eu estou dizendo para você, tem uma razão de ser, né? E tem um fundamento muito grande mesmo na sua vida. Então, o conhecimento doutrinário espírita, esse compromisso todo que a gente assume diante das várias facetas da vida, né? Ele é aprimorado pela prática, pelo trabalho, né? pelo estudo, etc. E tal, mas a gente precisa formar um conjunto intelectual que nos permita efetivamente compreender tudo isso, né? Porque senão a gente vai ficar tipo um robozinho fazendo as coisas aqui e acolá, mas sem entender verdadeiramente o fundamento de tudo isso, entender como necessidade evolutiva que nós devemos ter. Deixa eu sair o texto. Vamos ver se está voltando alguma coisa. Assim, todos renascem sob leis severas, estabelecem o cumprimento de algumas regras educativas para frear as falhas do caráter e as imperfeições morais. Algumas dessas reencarnações são programadas com carinho e cuidados especiais, tendo em vista as graves experiências anteriormente vivenciadas. É comum também a gente achar que a gente pratica uma série de desmandos, né? E vai desencarnar e na próxima vida já vem resgatando tudo. Não. Quando se fala aqui preparadas com carinho, tem um significado seguinte: como é uma coisa educativa, essas condições aparecem diante de nós, como nós estamos preparados para elas. Isso nem sempre se dá de uma maneira imediata. Às vezes
Você reencarna, passa em branco, na outra passa em branco, até que você está pronto. Né? Porque para que você possa entender o que está acontecendo com você de uma maneira educativa, de uma maneira pedagógica, você precisa ter a percepção da dor, do acontecimento desagradável, como construtor de algo positivo em você. Senão você vai achar que é castigo. E Deus está te castigando e você não merecia passar por isso. Então, cuidadosamente, porque nossos irmãos que cuidam de nós, né? Porque é tolice achar que nós estamos sozinhos, cada um de nós tem em volta aqui nos ajudando. Os anjinhos dos diabinhos, mas os anjinhos, eles estão nos ajudando, nos orientando. Então, eles nos preparam para esse entrar, né? Essa coisa que a gente vai passar no dia. E quando a gente está pronto, evidentemente, a gente lembra da questão da resignação, do nosso próprio determinismo, e a partir daí a coisa tem uma aceitação mais fácil e a gente vai evoluindo. Né? O próximo te necessita da igual maneira que deles precisas. Ou seja, é uma relação encadeada. Né? Ninguém vive só para si. Né? Paulo fala para isso. Ninguém vive só para si. Nós dependemos uns dos outros para viver. Aquele que bate no peito diz que não depende de ninguém, furadíssimo. Né? Ele depende de alguém que produz o alimento, a energia elétrica da casa dele, o carro que ele anda, ou o ônibus, etc. Então, é uma cadeia, nós estamos vinculados assim, uma corrente, né, em que cada um tem a situação. Lembra quando eu falei da casa espírita? A casa espírita está aqui funcionando. Porque várias mãos fizeram com que ela funcionasse. A casa espírita não aparece do nada assim, limpinha, bonitinha, luz acesa, alguém falando, fazendo prece e tal, sem que outras pessoas tenham prestado esse concurso para que tudo isso pudesse acontecer. Tá? Então, a gente precisa do outro. Aquele que precisa de nós igualmente necessitamos dele. Aquele que nós ajudamos, que está numa condição de vulnerabilidade social, financeira e emotiva, ele precisa de nós, mas nós necessitamos dele para estudar e aprender o que é a caridade. Nós necessitamos dele para desenvolver aquilo que nós conseguimos adquirir em relação à assistência ao nosso próximo. Não te julgues inatingível. Todos têm os seus pontos fracos e sua vulnerabilidade. Todos nós temos. Os compromissos para com a vida são múltiplos, não apenas para a fruição do gozo, mas também para o sacrifício pessoal para a fraternidade. Ninguém te deseja impedir de fluir os gozos compatíveis com as tuas aspirações. Né? A gente está aqui na Terra, é lícito que a gente frua das coisas que o mundo material nos oferece. Né? E precisamos viver maltrapilhos pela rua como alguém que se dedica realmente à evolução. Podemos fluir das coisas da Terra. O que se pede é a responsabilidade. Né? Que isso possa ser feito de maneira responsável, sempre, né, privilegiando a ajuda ao nosso próximo. Né? Então, eu vou ler a mensagem 68 do livro Fonte Viva. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as leis que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Paulo aos Coríntios. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória
Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o fruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência. Na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Emmanuel. Então, esse texto é muito claro em relação às coisas que nos apegamos aqui na vida. Nós sabemos que tudo que nós temos, né, aqui nessa fase, nessa nossa encarnação, são empréstimos. Né? As coisas materiais são empréstimos. Né? Nós não dispomos dela no plano espiritual. Quando a gente desencarna, fica tudo aqui. Exato. Né? É aquela história que você não vai levar isso para o caixão, é verdade. O caixão só leva o corpo, o espírito vem mais tarde. Né? A embalagem da terra que está ali, que vai caro data vermelhos, né? Como diz o latim, carne dada aos vermes. Então, vai ali para o chão, vai se dissolver, vai voltar para o todo universal, né? Aí incorporar em outras matérias através do fluido cósmico universal. Então, a gente fica apegado muito a essas questões, mas são empréstimos, verdadeiramente empréstimos. E a gente sabe que isso tem um peso muito grande, né? O apego às coisas materiais nos deixa muito materializados, né? Deixa nosso espírito, nosso perispírito muito materializado. E o perispírito muito materializado, ele não consegue se desprender. Aquele o perispírito muito materializado, e que não tem a vivência numa religião, e aí não precisa ser na religião espírita, vamos dizer, numa religião boa que eu possa frequentar, que não tem uma vivência, ou que diz que não acredita em Deus, que não faz autoescatando, esse espírito, quando desencarna, ele tem dificuldade de entender que desencarnou, porque está muito materializado, muito preso aqui às condições da Terra. É isso que a gente possa desfrutar dessas coisas, mas com a sensação, com a certeza de que são empréstimos, né? Destinados a que a gente possa ter alguma satisfação na vida material, mas também destinados a provar o que nós vamos verdadeiramente fazer com aquilo que nos foi ofertado nessa condição humana. Então, voltando lá, quando eu comecei a fazer o trabalho dessa noite, né, vou lembrar para vocês, né, saber e conhecer. Né? Eu sei que é uma casa espírita, mas eu conheço os fundamentos, a questão doutrinária da casa espírita, eu conheço tudo aquilo de bom que a doutrina me oferta, no sentido do meu crescimento espiritual, intenção e gesto. Né? Eu tenho intenção, mas eu faço gestos que correspondam verdadeiramente à minha intenção. Ver e ouvir. Né? Eu estou vendo, estou ouvindo. São coisas básicas, condições básicas do nosso entendimento. Nós precisamos aproveitar esse ambiente fraterno, né, que a casa espírita nos oferece. E quando eu falo casa espírita, né, vamos até fazer um parênteses aí. Né? Muitos de nós acreditam que o espiritismo será a futura religião de todos. Eu acho que não. Eu, e como muita gente acha, a futura das religiões vão compreender a reencarnação. E aí o rumo de muitas delas vai mudar, porque a reencarnação explica muita coisa e vai mudar muita coisa. Então a gente precisa entender sobre essa ótica, né? Porque ir à igreja ou ir
a um local em que você, ainda que seja na igreja, que você vai se tornar melhor pela compreensão das coisas que são ditas, pelo estudo que você possa fazer das coisas que te foram ditas. Porque a gente não pode achar que só a doutrina espírita é boa. Tem muitas pessoas que eu conheço que são católicas, são pessoas boas, evoluídas, estudiosas, né? e que, com certeza, espiritualmente estão melhor que muitos espíritas da palavra. Então, toda religião é boa, a doutrina nos fala isso, se ela provém de Deus. Por isso que eu escolhi ter um compromisso espírita. Porque o compromisso espírita nos leva a compreender o que é a reencarnação, qual o tipo de ação que a reencarnação tem na nossa vida e no nosso rumo evolutivo. É um compromisso cristão também. Mas a espírita, ele tem a amplitude de nos falar da nossa vida espiritual. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Ficou todo mundo quietinho, ninguém reclamou comigo, ninguém me deu vara. Olha que coisa fabulosa. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. O calor da primeira importa, porque o calor do coração nos aquece e nos mantém. Então, um beijo a todos que fiquem com Deus. Obrigado. Estou vencido dos estudantes. Bem, então agora vamos para a segunda parte dos trabalhos da noite, que são o passe. Ele não é obrigatório, mas aqueles que desejam receber o passe podem ficar nos seus lugares e vai ter uma pessoa que vai fazer a alocação de vocês lá para a sala de passe. Tá certo? A Elaine vai fazer? Só pedimos que agora, nesse instante, passamos então a elevar os nossos pensamentos, ficar em prece, para que a gente possa estar recebendo toda essa energia, toda essa vibração, que o passe vai estar proporcionando.